A paz do Senhor. Como vai, gente? A gente estava fazendo uma pesquisa e descobrimos umas coisas interessantes e a gente queria falar sobre Abraão. Eu estava lendo uma determinada pesquisa científica falando a respeito de Abraão e existem achados arqueológicos que comprovam que existiu sim um período patriarcal no qual pode ter ocorrido todos os eventos que estão descritos em Gênesis. Olha só, hein? Afirma a historiadora Ruth Leftel, da Universidade de São Paulo. Nomes, costumes e normas de comportamento dos patriarcas do relato bíblico eram realmente aqueles. Falando sobre o lado ocidental da Mesopotâmia, a oeste do rio Eufrates, partilhavam o mundo material, cultural e ritual dos povos conhecidos como semitas ocidentais. Então, argilas, tabuinhas de argila encontradas nas escavações referem-se a eles como Amuru, que significa homens. An e Ocidente, que é Uru, né? Amuru. As descobertas esclarecem certos procedimentos precedentes na história de Abraão. Tudo que a gente leu até agora, né? Eles têm alguns relatos, algumas tabinhas cuneiformes que eles encontraram. A lei era bem clara: a mulher permanentemente ou temporariamente estéril era obrigada a escolher uma filha ou uma escrava para dormir com o seu marido e assim gerar descendentes. Também identificaram nomes idênticos àqueles atribuídos aos Amurus do livro. No livro de Gênesis encontraram também nas tábuas cuneiformes nos Amurus nomes iguais aos que estão em Gênesis, ou seja, existia realmente essa época e eles conseguiram encontrar nas tábuas cuneiformes. Então, os nomes dos patriarcas, eles têm relação com a história e os atos de vidas deles. Encontraram um amuleto, olha que interessante, de origem desconhecida, encontrados em escavações piratas, que estampam a figura de um jovem carregando um cutelo e há uma criança em um altar. Uma mão sai do céu e aponta para um arbusto, onde está preso um cordeiro. E aí ela diz que não há dúvida que trata-se da passagem do sacrifício de Isaac, uma das mais marcantes de Gênesis, em que Abraão ele obedece a Deus e leva Isaac para ser sacrificado. Então encontraram isso, gente. Nas costas do amuleto, um alfabeto semítico, provavelmente com palavras em hebraico e samaritano, sem significado aparente. Abraão ele é patriarca do judaísmo, do cristianismo, mas também do Islã. Claro que o Islã entende de forma diferente a vida de Abraão, mas algumas coisas até que batem. Então a gente acredita, nós aqui estamos acreditando que o Islã, a gente vai pesquisar mais sobre isso, porque a gente ainda não tem esse conhecimento. Se você tem, pode escrever aí, tá? Que o Islã, na verdade, originou-se de Ismael e dos outros filhos de Abraão, que saíram da presença de Isaac, foram formando outros povos, né? Então, se você tem algum conhecimento sobre isso, traz aqui pra gente, porque nós somos leigos nisso. E não é vergonha nenhuma ser leigo em alguma coisa. Vergonha é você não buscar conhecimento, né? Que a gente tem que buscar conhecer. Eu também quero aproveitar que a gente está começando o vídeo do Gênesis 26, falar que eu estou muito feliz com os novos inscritos no canal. Muito obrigada. E deixa aí seu comentário, deixa seu like, curte aí, gente. Ativa o sininho. E ative o sininho para vocês verem todas as nossas notificações, óbvio, como o Miguel disse. Se você não ativar o sininho, você não vai receber. E vejam os o vídeos. YouTube não vai lá e você vai botar assim, você tem que receber isso daqui, você tem... E não, ele vai fazer assim, se não tiver o sininho, não vai receber nada. Gente, e outra coisa, compartilha também, tá? Compartilha com seus amigos. Compartilha no WhatsApp. A gente está se esforçando aqui para fazer o melhor estudo junto com vocês, né? Nós estamos tentando fazer o mais simples possível para atrair todo tipo de pessoa. Eu estou muito feliz com aqueles que estão assistindo. Um beijo especial para Sarita, para Jandira, para Dona Olívia, pessoas que eu sei que assistem conosco, que vêm, para outras pessoas mais, a Laís, e tomara que todos os outros estejam vendo também. Se você está vendo, escreve aí que eu vou saber que você está vendo. Escreve aí sim. A paz do Senhor. Qualquer coisa, faz um comentário. Hashtag a paz do Senhor. Pronto. Tá bom? Agora o Gabriel vai ler então o capítulo 26 e a gente vai falar um pouco sobre ele, tá bom? Vamos lá.
Você tá ligado aquele irmão que ele com aquela voz do... E havia fome na terra. Nossa, sei, o Almeida. Né? Queria ter essa voz. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas essas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é a tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Os servos de Isaque cavaram ali um poço, e Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que veste a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? Ou seja, por que vocês vieram para cá se vocês me mandaram sair? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e Basmate, filha de Elon, Eteu também. Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma de espírito. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Volta então tudo, Gabriel. Naquela época havia fome, né, na terra, e Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Assim como Abraão também tinha ido, Isaque foi a Abimeleque.
E apareceu-lhe o Senhor, ou seja, Deus apareceu para Isaac e falou: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Aquelas terras todas que ele estava peregrinando seria dele no futuro. Olha que Deus estava... que ali já tinha um juramento, já tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha jurado a Abraão, Deus estava confirmando para Isaac. E multiplicaria a tua descendência como as estrelas do céu. A mesma promessa que fez Abraão, ele continua com Isaac. E a tua descendência daria as tuas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar, né? Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse que era irmã, do mesmo jeito, com medo, porque, infelizmente, naquela época, os homens não respeitavam as mulheres. Isso tem acontecido algumas vezes no mundo ultimamente, né? Alguns homens chegam em alguns lugares e querem respeitar as mulheres dos outros e assim matam até alguém para poder, né? Enfim, coisas que ainda acontecem, né? Então você faria o que no lugar de Isaac? Algumas pessoas criticam, ele mentiu. Você faria o que no lugar de Isaac? Você que critica isso, o que você faria no lugar de Isaac? Isaac mentiu porque ele não era irmão de Rebeca. Ele apenas imitou o que o pai fez anos antes por medo. Mas o que você faria? Você mentiria, medo de perder, medo de matarem você. É uma situação muito delicada, né? Mas ali, como existem crimes de menor potencial ofensivo, esse é um pecado de menor potencial ofensivo, porque na verdade a mentira dele foi para protegê-lo, né? Em proteção da própria vida. Então ali ele se protegeu, ele falou isso. Só que aí Abimeleque viu, e Deus também sabia que Abimeleque era temente, né? Abimeleque era um homem que ele tinha temor. Você vê que ele imediatamente ele se ligou, imediatamente ele tomou providências. Abimeleque viu por uma janela que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher, brincadeira de um casal. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: na verdade ela é tua mulher, né? Por que você disse que é minha irmã? E disse Isaac: porque eu dizia, para que porventura eu não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que isso que nos fizeste? Facilmente teria deitado alguém desse povo com a tua mulher e tu teria trazido sobre nós um delito. Ou seja, ele tinha temor. Olha como Abimeleque tinha temor. Então Abimeleque vai e decreta. Ele mandou Abimeleque a todo o povo. Ele decretou para o povo dizendo: qualquer que tocar neste homem ou sua mulher certamente morrerá. Criou uma lei a respeito de Isaac. Todo mundo tinha que respeitar a mulher de Isaac. Semeou então Isaac naquela terra. Ele foi, plantou, né? E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, e aí o povo cresceu o olho, porque o Senhor abençoava Isaac, obviamente. Então o povo começou: quem é esse homem? Está sendo muito, sempre tem se engrandecendo muito, né? Sempre tem aquele lá que fica assim, com o olho grande, você cobiça, consegue uma coisa e fica assim. A cobiça como é pecado, né, gente? Olha o que eles fizeram. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Ele estava tão poderoso e, claro, facilmente ele tomaria aquela terra e seria o novo rei daquela terra se ele quisesse. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Gente, que coisa, né, mais absurda, só para não ter o direito. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós. Abimeleque também temeu, né? Deve ter sido influenciado pelo povo: aparta-te de nós, porque está muito numeroso, né? Porque muito mais numeroso te tem feito do que nós. Ou seja, você se tornou perigoso. Nós somos assustados com o seu crescimento. Você está se tornando um perigo para nós. Se o teu povo quiser se levantar contra nós, facilmente nos derrotará, porque você está grande em número. Então Isaac partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou poços, e todos os poços que cavaram, os filisteus entulharam. Isaac ia dando os mesmos nomes nos poços que ele cavava, né? Os servos de Isaac naquele vale acharam um poço de águas vivas, ou seja, uma fonte de água, né? E os pastores de Gerar ficaram revoltados, porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Brigaram, pastores entre pastores. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre aquele, e chamou de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, né? Você vê que Isaac ele decidiu não contender.
Ah, esse poço é nosso, então toma. Aí foi para outro lugar. Esse poço é nosso, então toma. E ele foi para outro lugar. Quando ele chegou em outro lugar que ninguém mais confiou a respeito daquele poço, Ninguém mais brigou, né? ninguém brigou mais com ele, então ele falou assim, então o nome desse Ele, poço vai tipo, ser amém, Rehobote, obrigado, Senhor, Rehobote. que agora Rehobote. nos alegrou o Senhor Nos alargou. e cresceremos nessa terra. Ou seja, ele sentiu que a terra era ali. Então ele por que Isaac tinha muita paz? Ele cedia muito à vontade de Deus facilmente, ele ouvia muito fácil. Depois subiu dali a Berseba, né? Algumas pessoas já imaginavam que Berseba, o nome de Berseba seria por causa de Berseba, mulher de Davi, mas não, olha só, gente, aqui vai falar, ó. Mas fácil mais de Davi ter sido inspirado E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Deus novamente falou. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe a Isaac, por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repeliste de vós? Então Isaac questionou Abimeleque, por que você veio a mim se você me repeliu de perto de você? E aí Abimeleque, né, por temor, preferiu não ser inimigo de Isaac. Também Abimeleque também era inteligente. Ele Havendo visto na verdade que o Senhor é contigo, ou seja, eu vi que o Senhor realmente te abençoa, por isso nós dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Abimeleque era muito ardiloso, né? Abimeleque era muito, muito esperto, frio e calculista. Tanto que ele pegou e falou, não, vou fazer aliança com esse povo está crescendo, o Senhor é com eles. Em vez de fazer guerra, ele falou, vamos fazer uma aliança com ele, que eles jurem e eles cumprem a palavra deles, porque eles têm temor podia ter a Deus. atacado aquele povo de noite, quando todo mundo dormia, mas Não, ele temeu a Deus. Ele sabia que não ia conseguir, ele já tinha tido uma experiência com Deus. E ele disse, sabemos na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e entre ti, façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então ele fez um banquete, comeram e beberam, né? Isaac fez um banquete para eles. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram, temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Qual o motivo? Pera, até o dia de hoje está falando de... Não vou dar spoiler. Não, olha só, o nome da cidade de Berseba até o dia de hoje, naquele momento da pessoa que escreveu. Sim, que você vai entender depois, quando você entendeu, gente? Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, olha só, Esaú também tinha 40 anos quando se casou, hein, gente? Presta atenção, hein? Então, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, o Eteu, e Bazemate, filha de Elon, o Eteu. E essas foram para Isaac e Rebeca com uma amargura de espírito. Isaac e Rebeca ficaram muito amargurados, muito decepcionados, porque Esaú tomou mulheres etéias como esposas, e isso atraiu muita tristeza para eles, porque, e também porque o pai não queria, não temiam a Deus, e o pai não queria misturar os dois povos. Sim, Deus não Abraão queria misturar os povos. Próximo vídeo, no capítulo sem 27. spoiler agora. Tá bom, gente? Só esse aqui já tá bom, não precisamos falar muito mais. Então, agora, considerações finais com meu querido irmão aqui. Vamos lá então. A gente então aprende, agora Gabriel vai falar. A gente aprende com Isaac como a gente tem que aprender a dar outra face, como nós temos que aprender a não confiar pelas coisas. Como minha mãe falou, que Isaac foi lá, cavou o poço, viu que os filisteus estavam tapando os poços que o pai dele tinha feito. Em vez dele chegar lá, ele tinha poder, tanto que o próprio rei falou para ele sair. Ele tinha poder para chegar lá e declarar guerra e até vencê-los. Sim. Mas ele preferiu ceder.
Caraca, imagina se tomasse aquele reino Gabriel ali. Tá falando. Verdade. Aí os poços. Ele poderia guerrear, né? Mas Que eu não tava falando? guerreou. Ele podia guerrear e não guerreou. Deixou os poços lá para eles, porque ele sabia que Deus estava abençoando ele em tudo, gente. E não é diferente de nós hoje em dia. Nós somos abençoados por Deus. Né? O próprio Senhor Jesus disse que se Deus veste os lírios dos campos daquela maneira linda que eles hoje estão lá, daqui a pouco são lançados no fogo, quanto mais a nós, entendeu? Então nós não precisamos nos preocupar que nós perdemos alguma oportunidade, nós perdemos alguma coisa, entendeu? Se alguém está porfiando com você por alguma coisa, deixe, irmão. Entendeu? A gente não precisa ficar chorando migalha, não. O nosso Deus, nós cristãos temos o nosso Pai Celestial, que Ele é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo, gente. Tem todo o poder entre o céu e a terra. Porque a gente tem que porfiar por coisas vãs do mundo, assim, entendeu? Coisas poucas. Entendeu? Às vezes até criando uma maldição, trazendo maldição para dentro da sua casa quando você porfia. Entendeu? Então, gente, olha, calma o coração, seja como Isaac, ceda, entendeu? Ceda aquilo que você vê que está trazendo coisa ruim para você. Então é isso, irmãos. Nós todos possamos, eu falo vocês, mas nós também temos que ter isso. Né? Nós temos que realmente aprender a deixar, né? Aprender a saber que o Senhor Ele tem nos provido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem coisas melhores para nos dar do que essas coisas poucas que a gente muitas das vezes porfia por elas. Então é isso, irmãos. Exatamente, gente. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Considerações. Não, Miguel vai falar um pouquinho por aí. Você ia falar na hora que o Gabriel. Não, eu ia falar aquele negócio lá. Era só aquele negócio lá que o Gabriel falou que ele podia tomar aquele reino. Mas se ele tomasse aquele reino ali, a promessa ele estaria desobedecendo a Deus, porque ele ia tomar toda aquela parte ali, mesmo sem não precisar nem ir lá e guerrear. Ele tomaria toda aquela parte ali sem nem lutar. Se ele fosse lutar e tomasse aquele reino ali, ele estaria antecipando o que acontecesse no futuro, entendeu? Então ele estaria como fazer? Ou sei o que você está querendo dizer, que a pessoa tem que deixar as coisas acontecerem no tempo de Deus e não no tempo delas mesmo. Muitas das vezes a gente se meter em fazer algo, acaba com que os planos de Deus são frustrados, porque só nós mesmos podemos frustrar os planos de Deus. Não são 100% frustrados, porque Deus ele planeja tudo, ele termina o que ele começou. Então... glória, isso aí, meu filho, muito bom. Você ficou com vergonha de continuar, desculpa. A gente tem que elogiar só no final, né? Porque aí atrapalha, deixa a pessoa tímida. Mas olha, foi muito sábio que você falou, exatamente isso, gente. Aprenda aí com esse menino. Mas eu não vou fazer isso sempre, não vou falar com pessoas. Gente, agora vai ter considerações com o Miguel. Vamos. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Sim, eu contribuo existindo aqui pra poder ficar fazendo carinhas legais pra vocês se entreterem um pouco. Aquelas caras legais com o olho virado pra cima. Aquilo é assustador. Gente, enfim, gente, vamos terminando o vídeo por aqui. Então, gente, é isso, tá? Vamos lá, dá like, se inscreve no canal. Chega assim no like. Não, você pega essa mão assim, chega lá, aí tem que ter um celular, um computador. Aí você chega lá pro seu digital e dá like. Aí você